A paz do Senhor Jesus Cristo. Agora estamos aqui hoje para podermos trazer o discipulado para você. Sempre lembrando que no Ministério OPA nós temos variações de mensagens, né? Temos mensagens que nós gravamos todos os dias, que é chamado Mensagem Profética para a Sua Vida. Nós temos mensagens, né, que nós gravamos agora em cultos de lares, em lares, culto nas igrejas, né? E tudo que se refere ao Ministério OPA a gente está lançando aqui. Então eu sou o pivô de tudo, eu sou onde tudo que eu fizer aqui em termos de pregação, de visita, se a gente puder gravar, a gente vai lançar aqui para o canal. Então por isso que eu lhe peço carinhosamente que se você não inscreveu no canal ainda, inscreva no canal. Você que ainda não passa para outras pessoas, né? E nós também lançamos essa mensagem para o Facebook, né? E você também lá no Facebook também está aí a minha página no Facebook, Wagner Dias. Também vai lá e compartilhe, manda para outras pessoas que também possam participar do curso. Em cada curso nós temos a nossa playlist, né? Sempre dizemos que o curso ele tem algumas fases, né? A primeira fase, a segunda fase. Estamos agora na terceira fase do curso, né? do nosso Ministério OPA aqui, do curso. Então você vai lá, se você quiser começar desde o início, comece na primeira fase, onde nós numeramos já a primeira fase, que a primeira fase sempre é numerada. Caso você tenha alguma dúvida, nos mande mensagem aqui para o nosso canal. Estaremos ajudando você, como você estudar juntamente conosco. Inclusive, a gente agora vai começar a fazer um estudo, né, no nosso Ministério OPA, também via videoconferência. Se caso você queira também participar disso, a gente envia a sua mensagem do canal, a gente vai conversar, a gente vai marcar, e a gente pode tirar as dúvidas ou trabalhar em meio a videoconferência. É uma experiência nova lá, que a tecnologia está nos ajudando e a gente está aproveitando ela, tá ok? Hoje estamos para podermos dar sequência ao curso De Volta aos Princípios. Nós temos aqui hoje vamos para a nossa 10ª unidade. E hoje o tema dessa unidade hoje é do diagnóstico à implementação. Nós temos aqui uma passagem bíblica que eu quero ler dentro da versão minha, né, que eu gosto de ler na minha versão, que a minha versão é a versão ARA, né? Almeida, Revista e Atualizada. Essa é a minha versão que eu estou utilizando nas mensagens. Bom, nós temos aqui em Provérbios, capítulo 16, no versículo 1 ao 3. Eu quero ler essas 3 versículos com você. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então temos aqui essa passagem bíblica, a qual Salomão nos concede, para podermos dar início aqui ao nosso capítulo, né? É uma coisa que é bom a gente sempre deixar claro aqui, né? Eu deixei aqui uma nota aqui para isso mesmo, é que a igreja, na verdade, para ela ter um crescimento bíblico, nós temos que seguir sempre, como estamos ensinado aqui, os princípios ensinados por Jesus, né? Crescimento não tem nada a ver com números, por mais que também é bom, e acontece isso em várias igrejas, o número juntamente com o crescimento, ou o crescimento juntamente com o número grande de pessoas. Agora,
o número de pessoas não quer dizer que a igreja esteja crescendo. Para crescer, ela tem que mostrar eficiência. Eu sempre digo que se a igreja hoje, a igreja entendesse isso, talvez teríamos mais gente, o nosso país estaria numa situação melhor. Então, acredito que tudo isso tem a ver com o crescimento da igreja. Nós precisamos entender o que é esse crescimento da igreja. Então, agora você, meu pastor, é o veículo para esse crescimento. É você que tem a visão da igreja, é você que tem que implantar essa visão de discipulado na igreja. Porque se você não fizer isso, os demais não terão forças. Eu tiro isso, eu procuro sempre, eu entrei em uma determinada igreja, né, para ajudar o ministério lá, demos a ideia de fazer esse trabalho, mas não foi possível, porque não está na mente, não está na alma do pastor. E se isso não está no pastor, a igreja não vai avançar. Tudo depende da igreja, Então, o que nós precisamos hoje é criar novas lideranças, mas dentro desse princípio, né? Eu tenho sempre temos vídeos aí, juntamente com o nosso amigo Agnaldo, que falamos muito sobre isso, sobre a questão das inovações que as igrejas estão criando dentro dos seus cultos, né, das suas liturgias de culto, e na verdade ela só enche ego, só enche o orgulho do homem, né, e na verdade não leva a nenhum crescimento. Pelo menos eu não tenho visto nenhum crescimento referente a essas liturgias aí fora. Tá ok? Então nós precisamos entrar nesse ponto de partida que a qual começou lá no Éden, no Éden, estou pensando no Éden aqui, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e ela perdeu-se no meio do caminho, e a igreja ela fica aí mendigando isso, mendigando aquilo, para que possa alcançar o reino de Deus, a essência do reino de Deus, né? E quero dizer que hoje estamos vivendo um momento de desafios. Eu particularmente estou entrando nesses desafios. Até um tempo atrás eu estava um pouco preocupado, porque as coisas estavam paradas, e eu comecei a orar sobre isso, porque esse é o objetivo, porque você começa com um simples culto, com simples reuniões, e aí depois você começa a implementar esses pontos aqui. Então, hoje o tema de hoje é fazer um diagnóstico disso tudo, né? E eu quero te ajudar, né, a te dar um diagnóstico, como é que está a sua igreja, como é que está você, né? Eu fiz isso para mim, e hoje eu quero te ajudar a fazer você entender a si próprio. Vamos lá? Talvez você diga, está dizendo aqui, estou ocupado demais e não tenho tempo para os novos desafios. Uma coisa a ser levada em consideração nesse momento, meu querido amigo, é que para alcançarmos nossos objetivos, devemos fazer o que é importante antes mesmo do que é urgente. Muitas vezes ficamos apenas envolvidos no que é urgente e esquecemos de dar foco naquilo do que de fato é importante. Passamos a vida inteira apenas como bombeiros, apagando incêndios, sem uma perspectiva de vivenciar aquele ministério eficaz que sonhamos ao início da nossa jornada ministerial, e precisamos pensar em coisas importantes, como nós acabamos de ler. O que seria essa questão a qual lemos aqui sobre urgente, né? Que às vezes nos explicamos mais com o que é urgente do que é importante, né? Na verdade, a questão urgente aqui, que às vezes as igrejas estão vivendo hoje, essas questões emergenciais que acontecem nos cultos hoje, né? Agora, nós poderíamos, né, até mesmo tirar essa urgência de trabalho, essa saída do emergencial, se nós trouxermos um preventivo, uma ação preventiva dentro da igreja. O que é a ação preventiva? É o discipulado, é você trabalhar. Eu digo que às vezes as pessoas não querem fazer isso porque custa tempo,
porque dá trabalho, realmente dá muito trabalho você lidar com pessoas. Jesus foi a prova disso durante 3 anos. Os discípulos deram um suador no Jesus, mas ele conseguiu. E você também pode conseguir na sua igreja, você pode conseguir no seu ministério. O que não pode é a gente ficar nessa questão emergencial. Aconteceu isso, vão lá, e corre aquela correria, e acaba isso cansando o pastor, cansando o líder da igreja. Isso faz com que às vezes isso leva à fadiga. E quantos líderes hoje estão sofrendo? Eu já sofri muito com isso já, e agora eu estou com a mente renovada para essas coisas, mas eu sofri muito com isso porque eu não adotei esses princípios na igreja e levei uma coça muito grande, apanhei muito com isso, eu paguei um preço alto, duríssimo sobre isso, e como muitos pastores ainda estão pagando preço altíssimo por não aplicar o que é importante para a igreja. Então, vamos sair do emergencial, vamos sair da urgência e vamos entrar para o fator importante para que possamos, né? Temos aqui uma historinha que eu quero ler para vocês, que está aqui no nosso livro, eu queria compartilhar com você também. Certa vez um missionário viajou a um lugar remoto da África para divulgar o Evangelho. Todos os dias, os aborígenes começavam suas ocupações diárias com uma longa viagem para trazer água para casa. Para o missionário, isso pareceu um trabalho impressionante. Com esperança, o missionário pesquisou ao redor da aldeia e descobriu um lençol de água subterrânea. Transbordante de alegria, ele procurou o chefe da tribo e anunciou: chefe, encontrei água no subsolo. Precisamos cavar um poço. O chefe concordou em convocar uma reunião tribal no dia seguinte para discutir o assunto. O missionário tinha certeza que os aldeões concordariam em cavar um poço. A reunião, entretanto, terminou com um resultado inesperado. Você é capaz de adivinhar o que o chefe disse? Estamos tão ocupados em transportar água para a nossa casa que não temos tempo para cavar um poço. É o que está acontecendo nas igrejas hoje. Eles preferem andar mais, se cansarem mais em visitas, em receber um telefonema emergencial, isso, aquilo, do que pararem para poder fazer um trabalho mais interativo, um trabalho mais concreto. Esse trabalho, é claro, vai ter que cavar poços, vai ter que ir, vai dar trabalho, mas aí não querem trabalho. Infelizmente, assim vivem as igrejas. Eu vivi assim, eu estou passando a minha experiência para você, que não é bom. Então, faça isso que estamos ensinando aqui. Vamos nós nos focar no que é importante e vamos sair dessa questão de ficar tampando telha com buraco. Melhor trocar telha, é melhor do que ficar tampando telha. Dá mais trabalho, custa mais. É isso. A igreja tem que investir em educação, dentro de educação, seja ela curso teológico, seja ela escola dominical, seja no culto de doutrina, que é os cultos, né, que é ensinado particularmente para a igreja, e também gastar também na questão de discipulado nas casas, investir nos lares em estudo bíblico. Gente, é muito importante isso, mas infelizmente eles querem outros meios que não são necessários, na verdade. Vamos lá? Confesso que esta é uma das minhas preocupações também. Estarmos tão ocupados com que não podemos parar para cavar um poço de água cristalina. Estamos tão ocupados com o que é urgente que não temos tempo para aquilo que é importante. Com isso, nunca vamos em busca de vivermos como uma igreja naquilo que o Senhor espera que vivamos. Será que é isso que o Senhor quer para a sua igreja? Isso aí que você está vivendo aí, essas coisas aí que você vive, esses cultos aí, será que é isso mesmo? Cabe a gente parar um pouquinho a pensar, né? Vamos lá. Precisamos estar decididos a fazer o caminho de volta à prática dos princípios do Novo Testamento, compreendendo que a oração,
a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, formação de líderes e a compaixão e graça são muito mais atividades que preencherão o nosso calendário eclesiástico, mas princípios que teremos que vivenciar todos os dias como discípulos de Jesus. Nós temos agora um curso aí que vai falar sobre os 5 princípios, né, do discipulado. A gente vai falar de uma forma mais clara sobre esses assuntos, tá ok? Então, vamos começar a cavar? Podemos dar os primeiros passos para realizarmos esse caminho. Vai aí o diagnóstico da implementação e partiremos a 3 perguntas importantes. Então, agora vamos começar agora a fazer o diagnóstico. As 3 perguntas é as seguintes: onde estamos? O que vemos? Aonde queremos chegar? Então, vamos lá. Com essas 3 perguntas, estamos propondo uma pesquisa inicial que contribuirá grandemente para esse processo de implementação. Convidamos você para realizar um diagnóstico a partir do qual poderá colocar em prática os 5 princípios da visão multiplicadora. Amém? É isso que a gente vai ver agora. Precisamos entender isso. Eu quero que você pare para entender isso, tá? É muito importante. Eu vi aqui e eu observei. É muito importante você, às vezes, pegar o teu papel aí. Eu te dou um tempo aí, você ir lá, dá uma pausa no vídeo, pegue o papel, pega uma caneta para anotar tudo. É muito importante. Amém? Aqui vamos utilizar parte da metodologia de Virgil Geber, descrita no seu livro Faça a Sua Igreja Crescer. Ele também nos motiva a fazer uma verificação de estado em que se encontra a igreja em que lideramos. Vamos olhar para a igreja. Como é que está a igreja hoje? Né? Então, a gente vai fazer essas análises aqui e é bom que você pare. Sei que, como líderes, muitas vezes não gostamos de ser avaliados. Também existe isso, né? E até mesmo de realizar tais avaliações. Mas quero incentivá-lo a fazer esse trabalho inicial, que certamente ajudará muito nesses caminhos de implementação. Esse diagnóstico se compara ao processo de levantamento de dados utilizados pelos médicos para chegar com mais precisão à conclusão de uma enfermidade. O médico sempre está avaliando o estado do seu paciente por meio dos dados numéricos oferecidos pelos mais diversos exames. Geber afirma: com base na pesquisa quantitativa, o médico é capaz de fazer um juízo qualitativo quanto ao bom ou mau funcionamento dos membros do seu corpo em termos da finalidade geral que lhes compete. A pesquisa que vamos propor poderá ajudar você a diagnosticar o estado de saúde da sua comunidade de fé, respondendo à pergunta: onde você está? Queremos estimular você a buscar alguns dados importantes na história e da igreja. Com isso, poderemos juntos responder algumas perguntas. Como foram os últimos anos da sua igreja? Qual é o contexto em que a sua igreja está? Quais são os perigos e oportunidades que estão à sua volta? Então, vamos aí procurar responder essas perguntas, trazendo aí fazendo avaliação. Agora, como nós lemos aqui, muitos líderes, infelizmente, não gostam de ser avaliados, né? E isso é preocupante também, né? Então, é por isso que o líder, ele precisa de uma autoridade espiritual, precisa andar debaixo da autoridade espiritual, uma cobertura espiritual, né? Para que eles possam seguir uma norma e não errar, né? Às vezes nós achamos que somos muito grandes e não somos nada. A primeira pergunta é: pare. Onde você está? É sempre muito mais fácil identificar os pontos fracos dos outros, criticá-los, do que reconhecer nossas próprias limitações.
Queridos, é um problema sério entre nós. Nós temos esses problemas de ver o de fora. Jesus ensinou, né? Antes de você possa julgar o teu irmão, primeiro tire a trave dos seus olhos. Ele ensinou isso pra gente. E nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Vamos lá. Um bom início é criarmos uma lista com o maior número possível desses pontos a serem avaliados. De preferência, divide-os em áreas. Como sugestão, pense nos princípios de divisão multiplicadora. Quais são elas? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e ações de graça e compaixão, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai atribuir uma nota de 1 a 5, a qual diz 1 fraco e 5 forte, né? A gente vai fazer essa nota. A gente vai dizer aqui alguns pontos aqui, né, para a gente poder entender isso, né? E essa avaliação é muito bom que você pega e faz um gráfico lá no seu Excel e você coloca, né, pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fortes, né, quais são? Aí você vai colocar ponto forte. Eu vou aqui tirar a foto aqui do livro e vou colocar para você aí, ponto forte, ponto fraco, né? E aí você vai fazer essa avaliação, né, uma nota. Qual a sua nota dos meus pontos fortes, né? Aí você vai escrever aqui do lado os pontos fortes seu e vai colocar uma nota de 1 a 5. Do outro lado, como você está vendo aí, você vai colocar pontos fracos e colocar a nota de 1 a 5. Bom, nós temos outro gráfico agora, também, que são 5 pontos mais fortes e 5 pontos mais fracos. Então aí você vai agora colocar eles na sua escala. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí você vai numerar eles, colocar eles aí. Amém? Entenderam, né? Qualquer coisa, você dá uma pausa e dá uma olhadinha no gráfico. Agora uma pergunta que eu quero que você também escreva aí. O que chamou mais a sua atenção nos dados acima? Aí você vai escrever no que mais chamou a sua atenção. A outra pergunta: por que você acha que esses pontos são os mais fortes? Ao seu ver, qual a razão desses terem se tornado pontos fortes? Aí você responde isso aí, mas não responda para mim, responda para você mesmo. Você precisa entender isso. É uma ação interativa, uma ação prática que você vai fazer ao você ver esse vídeo. Tá ok? Vamos lá. A outra pergunta: por que você acha que esses pontos são os mais fracos? Qual a razão de esses terem se tornado pontos fracos? Aí você vai escrever agora essas perguntas, né? Você vai responder a elas. Se você quiser me dar a honra de poder te ajudar, é só você ir no meu canal, você me deixa a mensagem, eu vou te passar meu telefone para você. Você me chama, né? E a gente conversa, envia o WhatsApp. Será uma honra poder te ajudar, se caso você queira compartilhar esses dados comigo aqui. Vamos lá. Outro ponto aqui: diagnóstico dos movimentos de membros. Vamos lá. A outra área também que devemos conhecer bem é o movimento de membros das nossas igrejas. Durante todo o tempo, temos enfatizado que a igreja são pessoas. Então vamos lá. Vamos aqui ver alguns movimentos. Você vai ver os movimentos das pessoas nos últimos 5 anos da sua igreja. Temos aqui outro gráfico, né? O ano 5, 4, 3, o ano passado e este ano. Número de membros e número de batismo, né? Você vai colocar aqui, né, em 5 anos atrás, quantos membros tinha, 4 anos atrás, quantos membros tinha, 3 anos, quantos membros tinha, e o ano passado, quantos membros teve, e esse ano, quantos membros você tem. E a mesma coisa embaixo no número de batismos que você fez há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, o ano passado e este ano. Tá ok? Aí você vai fazer uma avaliação. Como é que é a sua igreja? Se a sua igreja cresceu ou não. Também
Se você quiser me compartilhar isso, eu estou aqui também para te ajudar também a fazer essas avaliações. Tá ok? Agora, crescimento de conversão, né? Pessoas que foram convertidas do mundo e trazidas à igreja. Não é pessoas vindas de igreja, se membrando à igreja, não. Vamos lá, hein? Viu? Em primeiro lugar aqui, pessoas que se converteram, pessoas que pessoas estavam no mundo, estavam lá prisionadas, escravas pelo pecado, foram e se converteram, e algumas pessoas que foram trazidas do mundo para a igreja. Então você vai fazer, e aí temos também a outra aqui, que é o crescimento de transferências, pessoas que já eram convertidas e que passaram para a sua igreja, vieram de carta de mudança para a tua igreja. Sempre é bom lembrar que tem que tomar muito esse cuidado aí, né? Que às vezes não é pescar em aquário, como diz, não. É pessoas que a qual vieram mesmo, ou de outro lugar, ou pessoas que de outra cidade vieram para a tua igreja. Pessoas de perto, eu particularmente, eu não posso contar isso como transferência, não. Crescimento biológico. Filhos de cristãos, crianças que foram criadas dentro da igreja e cresceram gradativamente dentro da igreja e assim depois foram levadas ao batismo e assim consequentemente à membresia da igreja. Então vamos lá, a mesma coisa, o gráfico está aí, né? 5 anos são sempre a nossa avaliação aqui. Temos aí o gráfico, você vai colocar aí no gráfico, no caso a conversão, a transferência ou aclamação de pessoas também. Eu esqueci de falar sobre aclamação, né? Aclamação e crescimento biológico. 5 anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, ano passado e como que foi hoje, tá ok? Agora vamos analisar os números, as perguntas. Vamos lá. Como foi seu crescimento nos últimos anos? A maioria dos nossos membros vieram da conversão, transferência, aclamação ou biológico ou crescimento biológico. Como que foi esse crescimento? Eles vieram da onde mais? Aonde foi mais, vieram mais? Aí você vai colocar aqui, pelo gráfico a gente vai avaliar isso. Quantos batismos você realizou nesses últimos 5 anos? Pergunta. A outra, dessas pessoas batizadas, quantos foram fruto do crescimento biológico? Também muito importante. E outra pergunta, quantas são fruto do crescimento por conversão? Então, tá aí a avaliação que devemos fazer aí, tá ok? Aí vamos lá, se você pudesse classificar o crescimento obtido por sua igreja nos últimos anos, 5 anos, você a classificaria como ótimo, bom, regular, fraco ou insuficiente? O que você acha? A outra. Qual dos modos mencionados acima? No item movimentação de membros, o que mais chamou a sua atenção? Depois do tópico. No item movimento de membros, o que mais chamou a sua atenção? Escreva aí, tá ok? Agora outra pergunta, agora vamos seguir mesmo. Qual dos modos mencionados acima foi a maior porta de entrada de novos membros da sua igreja? Qual foram as portas que mais fizeram que as pessoas agregassem a igreja, membrassem a igreja? Foi as conversões, transferência ou aclamação ou crescimento biológico? O que me faz a sua igreja crescer? Depois de fazer essa análise, você descobriu que o crescimento da sua igreja é fruto de investimento de relacionamentos discipuladores? Sim ou não? Você vai fazer essa avaliação aí. Quanto aos dados anuais do crescimento, precisamos chegar a um crescimento líquido, ou seja, o número de novos membros menos do número daqueles que deixaram a igreja. Gébia mostra que três são os motivos principais porque as pessoas se retiraram. Vamos lá. Reversão ou exclusão. Membros que deslizaram e retornaram à velha vida. É inversão do crescimento por conversão. Então, a gente vai fazer essa avaliação também, né? Saída por transferências. Membros que se retiraram porque mudaram de cidade ou às vezes simplesmente porque preferiram outra igreja.
E morte, pessoas que morreram, né, e tiveram que, e não tem mais como incluí-los no membro. Então está aqui o rol de membro, né? Temos aqui, né, os últimos 5 anos, você vai colocar aí no gráfico que está aí na tela sobre isso, essa questão aí, tá? Né, reversão ou reclusão, carta de referência e morte. Você vai colocar aí os 5 anos, o que se passou. Agora vamos lá, vamos às perguntas, né? Quantas pessoas foram retiradas do rol de membro da igreja por reversão ou exclusão? Quantas foram? Então você vai colocar aí durante esses 5 anos aí, tá ok? Por carta de transferência indo para outras igrejas da mesma fé e ordem, você vai colocar aí quantas pessoas se transferiram para outra igreja também. E quantas pessoas morreram, né? Quantas pessoas por morte. Em relação aos motivos pelas quais as pessoas deixam a sua igreja nos últimos anos, qual dos 3 foi o maior motivo que a qual a sua igreja perdeu membros? Foi reversão ou exclusão, carta de referência ou morte? Bom, espero que morte não tenha, né? Vamos lá. Esses números podem lhe dizer muitas coisas sobre a dinâmica do crescimento ou diminuição da membresia da sua igreja. Quais foram as suas conclusões a partir desse análise? Então aí você faz essas conclusões. Tá ok, queridos? Esse é o primeiro diagnóstico nosso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui, o tempo ruge, né? Diagnóstico de vivência dos princípios de multiplicação. Continuando a jornada, passaremos a compreender de que forma você e a sua igreja estão vivenciando os princípios de multiplicação. Objetivos dessa etapa é descobrir que passos você necessitam tomar para viver com efetividade cada um dos seus membros neotestamentários apresentados pela visão da igreja multiplicadora. Se você ainda não realizou a leitura do livro Igreja Multiplicadora, a gente vai passar por esse livro, tá ok? Fique tranquilo. Agora segura um pouquinho aí. Recomendo que a gente vai fazer isso, tá bom? A gente vai entrar aí, não precisa nem continuar a leitura aqui que a gente vai entrar nisso. Vamos lá. Vamos ver aí o diagnóstico de vivência nos princípios da igreja, dos princípios da multiplicação. Oração. Vamos lá. Quanto tempo investe diariamente na sua oração silenciosa, na sua vida devocional? Vamos lá. 10, 30, 1 hora ou mais de 1 hora? Não é oração mesmo, você parar de forma devocional. Eu também me aplico a isso também, é isso aqui também, eu vou precisar fazer uma revisão disso aqui também. Se você pudesse classificar o seu investimento em vida devocional, como você o classificaria? Ótimo, bom, regular, fraco ou insuficiente? Pela conversão de pessoas que estão ao seu redor? Ou sim ou não? E eu faço essa avaliação aí. Vamos lá. Caso sua resposta seja positiva a essa que nós falamos agora, pela conversão das quais você tem orado intencionalmente, liste pelo menos 5 pessoas que você ora para serem salvos. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5. Ora aí. Lista aí. Vamos lá. Quais são as ações de oração da sua igreja tem realizado? Vamos lá. Culto de oração, sim ou não? Tem? Com frequência, diário ou semanal? Vigília de oração, sim ou não? Qual a frequência? Semanal, mensal, trimestral ou semestral? Né? Então aí, quais são as suas ações, das suas orações que a sua igreja realiza? Outra, caminhadas de oração em busca de conhecimento das necessidades espirituais e materiais de sua comunidade e assim interceder por elas. Sim ou não? Hein? Vamos lá. Caminhadas de oração em busca de conhecimento das necessidades espirituais e materiais de sua necessidade é assim interceder por elas. Sim ou não? Se intercede ou não? Qual a frequência? Semanal, mensal, trimestral, semestral? Semana de oração. Sim ou não? Toda semana tem oração? Sim ou não? Qual é a frequência? Ela é semanal, mensal, trimestral ou semestral? Minutos de oração. Minuto de oração. Você tem um minuto de oração? Sim ou não? Então, vamos lá. A sua igreja tem uma rede de intercessores
em funcionamento, ou seja, uma rede de pessoas que regularmente se reúnem para clamar ao Senhor por pedidos específicos relacionados à vida de oração na obra da igreja? Sim ou não? Inclusive, eu quero deixar aqui, nós temos um curso lá, né, no nosso canal, que é Sentinela de Oração. Participe desse curso, é uma bênção. Você vai aprender a como você venha a ser um bom intercessor, ok? Ou entender o que é intercessão na verdade. Qual foi a última grande experiência de resposta clara de oração que a sua igreja viveu? Seja na vida de um membro, seja em toda a congregação. Então, compartilhe o ocorrido resumidamente. Escreva aí. Como você classificaria a sua igreja? Uma igreja que não ora? Uma igreja que fala de oração, mas ora pouco? Uma igreja que ora? Como é que você vai classificar a sua igreja aí? E a outra? Como você classificaria a sua vida de oração? Agora a sua. Alguém que não ora? Alguém que fala de oração, mas muito pouco ora? Alguém que tem um relacionamento diário com Deus? É muito diferente, é umas coisas aí, tá? Se quiser aí, eu estaria à sua disposição para a gente poder conversar sobre isso, tá ok? Concluindo o princípio de oração, o que mais chamou a sua atenção nesse análise? Escreva aí, tá ok? Vamos lá, vamos para outra agora. Princípio de evangelização discipuladora. Aí tem que ser rápido, que o negócio aqui é muito grande. Quando falamos de cumprimento de fazer discípulos, nós líderes necessitamos de tomar cuidado para não cairmos no perigo de cobrar as pessoas aquilo que não estamos fazendo. Vamos agora a algumas perguntas. Você compartilha o seu testemunho de conversão com frequência? Sim ou não? Com que frequência? Diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, que você compartilha isso. Aí vem a outra aqui. Você poderia listar o nome de 5 pessoas às quais você tem compartilhado o Evangelho e intencionalmente buscado se relacionar para torná-los discípulas de Cristo? Então está aqui 5 pessoas que você, né, tá aqui. Não é somente compartilhar a oração, você também tem que levá-las para ser discipuladas. Na sua história de vida cristã, quantas pessoas você levou a Jesus de maneira individual? E aí diz quem são elas. Primeiramente você enumera, depois você diz quem são elas. A sua igreja tem intencionalmente trabalhado para alcançar novas pessoas? Sim ou não? Quais são as ações como a sua igreja? Quais são as suas ações como igreja para alcançar o objetivo? Lista aí de 1 a 5 as ações para que alcançar esses objetivos. Com qual frequência você faz isso? Diário, semanal, mensal, trimestral ou semestral? Quando alguém visita os cultos da sua igreja, quais são as ações relacionais para intencionalmente acolher essa pessoa? Ela recebe uma ligação? Ela recebe um e-mail e cartas de vias correios? É interessante isso, hein? Alguém se responsabiliza em marcar um encontro com esta pessoa? Ela está direcionada ao programa de grupos, né, mais próximo da sua casa? Elas estão lá, você chama ela para poder participar dos pequenos grupos de multiplicadores, né, as reuniões das casas, os estudos das casas, você convida elas, então tem que pensar nisso também. Vamos lá. Em quanto tempo esse primeiro contato realizado? É muito importante você fazer essa avaliação. Até 24 horas, até 48 horas, nos primeiros 7 dias, ou no primeiro mês. Dependendo aqui, a situação é crítica, hein? A sua igreja tem um processo de acolhimento para quem está chegando? Tem? Os membros atuais têm a sua preocupação em cuidar bem dos que chegam? Então comente aí, tá ok? Comente aí. Assim como temos falado sobre a importância da igreja cuidar dos que estão chegando, você tem cuidado de algumas pessoas? Sim ou não? Se você tem cuidado, cite o nome delas aí, escreve, né? Escreve. Até esse de escrever nomes, é bom que você vai continuar orando, você vai firmar, né, e focar somente para continuar orando por elas. Vamos lá, vamos continuar aqui. Alguém tem cuidado de você? Você tem buscado
ter um discipulador, mentor, alguém com que você possa abrir o seu coração semanal e quinzenalmente? É muito importante você ter isso aí. Se você quiser aqui, eu estou à sua disposição para te ajudar nesse trabalho. É só enviar uma mensagem para mim aí, que a gente estará em contato com você. Aí, você compartilha com ele as suas lutas pessoais? Sim ou não? Se não, qual é a sua dificuldade? Comente aí a sua dificuldade e se você quiser compartilhar comigo, estarei à sua disposição para poder ajudar você a entender isso. Seja até mesmo fora do Brasil, estaremos aí em contato com você. Concluindo o princípio da evangelização discipuladora, o que é mais importante, o que mais chamou a sua atenção nesse análise? Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá quase terminando. Quantas igrejas a sua igreja plantou nos últimos 10 anos? E quais são? Primeiro você enumera e diz depois quais são elas. Existe algum projeto de plantio de uma igreja filha nos próximos meses? Sim ou não? Onde seria o novo projeto de plantação? Aí você vai dizer aí como são, se você tem algum projeto e você diz onde é. Você conhece o site Visão Brasil 2000 sobre o desafio de plantação da igreja em nossa nação? Se você não tem, aí está o site aí que eu vou colocar agora para você agora aí. Né? Se você não conhece, se você conhece, amém. Se não conhece, é o site e visita ele também, muito importante também. Se você ainda não conhece, acesse o site, olha só, e analise qualquer uma das 5.565 cidades do Brasil e confira grandes desafios para a abertura de novas igrejas, além de um diagnóstico da sua região. Irmãos, estamos muito avaliados isso, a gente vai orar muito em cima disso, eu tenho certeza que também Deus tem um projeto na minha vida sobre isso aí. Você tem usado pequeno grupo multiplicador como estratégia de plantio de igreja? Se não, qual a razão? Concluindo o princípio de plantação de igrejas, qual o que mais chamou a sua atenção a esse análise? Vamos lá, para outro princípio que temos que ser rápido, o nosso horário está terminando. Princípio de formação de líderes. Você pode com facilidade recordar o nome de 3 líderes que fizeram diferença na sua vida e contribuíram para a formação como líder? Eu tenho, você tem? Então a lista aí 3. O que na vida destas pessoas mais impactou você? Escreve aí também. Liste pelo menos 5 nomes de irmãos cuja vida você está investindo intencionalmente, assim como investiram na sua, para que se tornem novos líderes. Coloca aí 5 dessas pessoas. Quanto tempo você investiu para cada um deles ou delas? Ou de maneira individual nos últimos meses? 30? 1 hora? 3 horas? Mais de 5 horas? E note aí. Você tem encontrado periódicos para a formação de novos líderes? Sim ou não? Com qual frequência? É semanal, mensal, trimestral ou semestral? Você usa a sua estrutura de escola bíblica para formar nova liderança? Sim ou não? Se não, por que então? Qual a razão que você não usa isso? Eu queria que você me compartilhasse, eu queria saber por quê. Concluindo o princípio da formação de líderes, o que mais chamou a sua atenção nessa análise? Tá bom? Então você escreve aí. Vamos lá. Último agora. Princípio de compaixão e graça. Qual foi a última vez que a sua igreja realizou uma ação relevante à comunidade e que fez a igreja cair na graça do povo? Qual foi? Qual foi a ação, de compaixão e graça que você fez? Que você ajudou a sua comunidade? Coloque aí. Que projetos de compaixão e graça a tua igreja tem realizado atualmente? Tem realizado? Então coloca aí. Se não tem, também coloca, não fala não. Que necessidade é possível discernir nas pessoas da sua comunidade que carece de ações de compaixão e graça por parte da igreja? Você vai ver a necessidade que a qual é importante. Concluindo o princípio de compaixão e graça, o que mais chamou a sua atenção? Então, vamos concluir aqui com o envolvimento missionário. Por fim, vamos avaliar o envolvimento missionário da sua igreja nos últimos anos. Todos nós sabemos que uma igreja saudável ama e faz missão. Vamos lá. Quantas viagens missionárias foram realizadas por sua igreja nos últimos anos?
Contas, anote aí. A sua igreja tem realizado campanhas missionárias? Sim ou não? A igreja participa de sustento de algum missionário? Sim ou não? A igreja enviou algum missionário nos últimos anos? Sim ou não? Quantos voluntários da sua igreja participam de projetos missionários nos últimos anos? Falando sobre envolvimento missionário, o que mais chamou a sua atenção nessa análise? Amém? E concluímos assim. Após o levantamento desses dados, convidamos você a analisar o que consegue enxergar a partir deles. Aproveite o máximo de dados que você tem em mãos. E semana que vem nós vamos para o próximo passo, ok? Então essa aí é a aula de hoje. E é muito importante que você seja fiel nos seus análises, das suas respostas. E se precisar, repito, estou à sua disposição para poder te ajudar nesse trabalho missionário aí, ok? Estou à disposição. É só enviar aí a mensagem e nós estaremos à sua disposição para lhe ajudar, ok? Até a próxima unidade e te espero lá, hein? Deus te abençoe.